Você pode erguer suas mãos e declarar que só Ele é grande. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. A terra e o mar e tudo que há ao som de sua voz. Quem foi que fez o homem pra ser seu amigo e tudo formou para o seu amor, para o seu amor. Declare com fé. Grande o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Quem disse a Abraão que os filhos serão como estrelas do céu e a areia do mar? Quem fez a Israel para abençoar as famílias da terra e aos povos salvar, e aos povos salvar? Quem foi que abriu o mar E fez a pé seco seu povo passar. mostrou a Faraó e aos seus inimigos que só Ele é Deus, outro igual não há. Outro igual não há. Levanta suas mãos e declare: grande o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é. Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Quem foi que viu a dor do homem sem Deus e se entregou pra nos resgatar? Morreu a nossa morte na cruz do Calvário, mas em 3 dias ressuscitou. Quem ressuscitou? Jesus! Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Você pode celebrar ao Senhor. Grande o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Declare: Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Tome a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Levante bem alto. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho.
Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra dos Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, é com temor e tremor, ó Deus, que cada vez que assumimos o púlpito para dividir a Tua palavra com os irmãos, dependemos exclusivamente, ó Deus, da Tua graça, da Tua unção, para que Tu possas capacitar o pregador com sabedoria, capacitá-lo, ó Deus, com a Tua unção, para que a Tua palavra caindo nos corações possa florescer, possa edificar os corações, possa consolá-los, possa exortá-los, mas possa trazer a salvação aos perdidos, a reconciliação àqueles que estão longe. Que nesta noite, não apenas neste santuário, mas onde, ó Deus, a nossa imagem, o som da nossa voz estiver chegando, que Tu possas estar agindo segundo a riqueza da Tua misericórdia, em Teu nome. Amém. Podem assentar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, o versículo de número 28. Mateus capítulo 11, o verso de número 28, é um convite de Jesus. A palavra evangelho significa boas novas. Algumas vezes pessoas imaginam que evangelho seja uma coisa assim, tão enfadonha, tão cansativa, tão chata. Não. O evangelho é uma aventura. Seguir a Jesus é uma aventura. É a aventura mais fascinante que o ser humano pode experimentar aqui na terra. Esse é um convite. O repto do Senhor Jesus, Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele não veio para trazer mais peso sobre você. O convite que Ele traz é esse. Ele diz, vinde a mim, todos, qualquer pessoa, homem, mulher, culto, inculto, sábio, ignorante, novo, velho, não importa, todos. O convite dele é esse, vinde a mim. É pena que tem muitas pessoas que estão indo atrás de religiões, ou indo simplesmente atrás de uma igreja. O convite a Jesus, Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus, Ele não veio trazer mais peso para aqueles que já estão carregando um grande fardo. A nossa fé, ela não é uma religião. A fé cristã não é religião. Religião que é cheio disso e daquilo outro, faz isso, não faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Sabe, religião é uma coisa. Religião acaba sendo um sistema. Ainda que mesmo dentro da fé cristã, pode existir situações assim também. Mas o convite do Senhor, Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis sobrecansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa dele é de trazer alívio. Não tem coisa melhor do que alívio. Nada. Não tem coisa melhor do que alívio. Alívio é quando uma coisa tão pesada que está te esmagando é tirada. Você sente o alívio. Ou seja, quando um dente está doendo, e você vai ao dentista naquela hora e ele resolve, você teve um alívio. Quando você comprou um sapato, calçou e saiu e ficou apertado demais, quando você tira, você tem um alívio, não é assim? Alívio é o final de alguma coisa que nos perturba. Alívio é que traz aquele sabor, aquele frescor diferente. E foi exatamente isso que Jesus veio trazer. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
E ele diz como que o ser humano pode experimentar esse alívio que ele oferece. Verso 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Satanás, ele é um enganador. A Bíblia diz que ele é ladrão. Ele é enganador. Aparentemente, aquilo que ele oferece num primeiro instante pode parecer um grande banquete, mas quando a conta chega, é um desastre terrível. E uma das coisas que ele traz, a consequência do que ele traz, que esmaga os corações, é algo chamado culpa. Culpa. Vamos falar? Culpa. Culpa. Quando uma pessoa está vivendo debaixo do fardo da culpa, a alegria desaparece, aquele bulício de felicidade não existe mais. Por mais máscaras que ele coloque, quando ele tira as máscaras, ele vive aquele semblante duro, frio, marcado. A culpa. Aquele que está vivendo debaixo de culpa não experimenta esse nível de liberdade que Jesus Cristo tem. Ou seja, aquela pessoa que está vivendo em culpa é uma situação tão delicada, porque de repente ele perde todo o referencial na vida, e muitas pessoas sufocadas pela culpa, ela não tem outra solução, muitas vezes a não ser se matar. É por isso que quase sempre, quando o marido mata a esposa, quase sempre, questão muitas vezes de minutos, a culpa é tão grande que ele se mata também. É algo terrível, porque conviver com a culpa no primeiro momento, ela vem de uma forma tão grande, ela esmaga, ela destrói, e a culpa leva a pessoa a ter uma imagem tão caracterizada de Deus, como se Deus, como é que fala, caricatura? É isso que o Gustavo falou, ele fala bonito. Ou seja, ele começa a ter uma imagem de Deus tão diferente do que realmente Deus é. Ele diz: o que eu fiz é imperdoável. O que eu fiz, nunca vou ter libertação. O que eu fiz, eu nunca vou conseguir novamente ter paz. Por causa de quê? Da culpa. Nós acabamos de declarar agora: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quando você lê em Isaías capítulo 43, o versículo de número 25, nós ficamos assim, admirados de ver essa realidade da bondade e do amor do Senhor de uma forma tão grande. Isaías 43, o verso de número 25, o Senhor diz: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Satanás, ele quer que você sempre tenha uma visão distorcida do coração de Deus. Ele quer que você veja Deus como se fosse um policial, sempre pronto a lançar-se sobre você para te destruir, e não de te perdoar, de trazer para você uma nova oportunidade, de trazer realmente o entendimento que essa vida, as consequências que você tem pelo pecado, elas te destrói. Mas quando você se volta para Ele, eu começo a caminhar em cima dessa certeza que está aqui. Por isso que o verso 25 diz assim: é Deus falando eu mesmo. Porque muitas vezes nós achamos que é outro que está nos falando, é outro que está falando conosco, mas aqui a palavra diz eu mesmo. Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Nós achamos que Ele apaga nossas transgressões por amor de nós. Nossos méritos, aquilo que fazemos, não. É por causa dEle. É por causa dEle. É como aquele cântico: quem tu amas, tu és fiel, Senhor.
tu és fiel a mim. Não, Deus é fiel a Ele. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo. Ele cumpre tudo que Ele prometeu. Por isso a palavra diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O nome Satanás, o significado do nome Satanás é acusador. A tradução literal desse nome Satanás, ele é o acusador. Fale comigo, acusador. Outra vez, acusador. Outra vez, acusador. Ele é o acusador. Ele é o acusador. É ele que fica aí, martelando e dizendo: olha, não tem jeito mesmo, você pisou na bola. A culpa, a pessoa vai vivendo, ele acorda de manhã, alimentando-se da culpa, almoça a culpa, à noite janta a culpa, dorme com a culpa, vive assim. De repente, a pessoa vai murchando. Por mais que ela faça de tudo, querido, você pode fazer ginástica, pode correr, pode encher seu rosto de botox, pode fazer o que quiser, mas sabe o que vai acontecer? Do lado de fora você pode mudar, mas você, o seu coração, você é o que é do lado de dentro. Você não é o que é do lado de fora. E do lado de dentro, se a culpa estiver corroendo, não adianta, não adianta. Você nunca vai experimentar viver esta vida que Deus tem. Há um profeta chamado Miqueias. Abra comigo. Miqueias capítulo 7, o verso de número 18 e 19. Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Ajuda o irmão a achar Miqueias aí. Não tem problema nenhum você procurar no índice não, viu, meu irmão? Compre uma Bíblia igual a minha que eu dou a cola, é na página 1193. Sua Bíblia é igual a minha. A palavra diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando você olha aquela cena da crucificação de Jesus, quando você vê toda a agonia, todo o sofrimento do Senhor, tudo. Ele não estava ali simplesmente para fazer um espetáculo. Ele não estava querendo que as pessoas tivessem dó dele. Ele não queria que as pessoas falassem assim: tadinho de Jesus. Não é isso. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas mazelas, todas vieram sobre ele. A palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso ele pode dizer: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O prazer do Senhor não é destruir. O prazer do Senhor é salvar. O prazer do Senhor é perdoar. O prazer do Senhor é oferecer uma nova oportunidade quando a pessoa expressa um arrependimento. O verso 19 diz: tornará a ter compaixão de nós. Talvez você esteja vivendo um tempo na sua história que você está dizendo para você mesmo: será que eu vou voltar a ser o que eu fui um dia? Será que eu vou poder possuir paz como um dia eu possuí? Será que eu vou desfrutar de alegria como um tempo eu desfrutei?
Será que um dia eu vou viver a fé que um dia eu preguei? Por isso a palavra diz, tornará a ter compaixão de nós. Deus torna a ter compaixão, pisará aos pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E alguém disse que é importante você colocar uma plaquinha numa boia escrita assim: é proibido pescar. Porque uma das artimanhas de Satanás é sempre pescar. É sempre trazer à tona aquilo que ele já perdoou. É sempre trazer à tona aquilo que ele já perdoou. E muitas vezes você esquece que a fé cristã não é apenas deixar de fazer algo, é você entender que o Espírito de Deus habita em você, que capacita você para viver uma vida tão bonita, para viver uma vida santa, para viver aquela vida tão linda que Deus tem, ao ponto dele mesmo, Deus que é fiel a ele mesmo, ele disse: eu não permito, ele diz: eu não permito que venha sobre mim ou sobre você qualquer tentação que seja além das forças que possuímos. Sabe, todas as vezes que você pisa na bola, você pisa porque você escolheu pisar. Não é porque fosse uma tentação tão grande e você foi esmagado por ela, absolutamente. Não. Há muitos anos atrás, há séculos atrás, as cidades, elas eram muradas. E naqueles períodos de guerra, um comandante, para invadir uma cidade, ele tinha que buscar sempre qual que era o ponto mais frágil naquelas muralhas. E quando ele achava o ponto mais frágil, era exatamente a porta pela qual ele entrava e destruía aquela cidade. Na nossa vida, um dos pontos mais frágeis que existe para a atuação do inimigo é exatamente a culpa. Porque quando a pessoa não consegue, ou não sabe lidar com a culpa, ele abre as portas e a culpa vai crescendo de tal forma que ele sempre vai dizendo assim: não tem jeito para mim. Eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz o que está errado, mas eu vou dar um tempo. Mas tempo não resolve nada, querido. Cada dia que passa sem que algo seja resolvido, vai ficando pior. O filho pródigo, você conhece a história. Ele saiu da casa do seu pai, voltou as costas para o pai, foi para uma terra longínqua, e ele disse: eu vou viver a vida. Minha vida agora, eu sou livre, não tem mais paredes, eu posso fazer o que eu quiser. E você sabe como que ele terminou. Terminou num chiqueiro, dormindo com porcos, comendo comida de porcos, cheirando como um porco, vivendo ali. E diz o texto, que quando ele estava assim, ele lembrou-se da casa do pai. Lembrou da casa do pai. Lembrou do pai. Sabe, ninguém consegue apagar a imagem do pai. Você que um dia já experimentou do Senhor, você que um dia já comeu na mesa do Senhor, como diz o Salmo 23, preparas uma mesa perante mim. Nós ouvimos essa música e declaramos essa palavra. Você que já sentou na mesa, você sabe o que é. Vem aquela saudade, vem a saudade, mas a culpa, ela é alimentada. Sabe o que começa a existir? É que a culpa, ela vai crescendo. E a culpa é uma declaração que você afirma que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu. Que o que você fez, ou o estilo de vida que você tem vivido, você tem que continuar assim, porque dessa maneira será a sua vida. Não, querido, o fardo é leve. Seguir a Jesus, como eu disse, é uma aventura, é um caminhar com Ele. E não é algo para você viver esmagado. E uma das coisas tão bonitas que tem na Bíblia, existe essa palavrinha, inculpável. Vamos falar? Inculpável. Outra vez, inculpáveis. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, verso 22.
Colossenses capítulo 1, o verso de número 22, você vai encontrar exatamente esse momento tão precioso. É uma oração, e é o momento que Paulo, ele ora e declara esta verdade. Colossenses capítulo 1, vamos ler o 21 e o 22. Colossenses 1, 21 e 22. E diz assim: e a vós outros também que, outrora, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Verso 22 diz, agora. Fale comigo, agora. Quando que agora é agora? Quando que agora é agora? Quando que agora é agora? Mas você pode ter isso na sua mente, mas pode ser esta hora na sua vida. Esse agora pode ser agora. Diz, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O produto final da obra de Deus em nossa vida. Por que todos os domingos nós nos reunimos aqui, cantamos, oramos, você ouve a pregação da palavra? Por quê? Para quê? Qual o produto final? O produto final é que Deus quer apresentar eu, você, a Deus o Pai, dizendo, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou as pessoas são muito preocupadas hoje em ganhar 10 caminhões, 8 apartamentos. Querido, o sentido final da vida não é este apenas. Não são essas coisas. O produto final é que Deus vai receber a mim e a você dessa maneira, santos, inculpável, irrepreensível. É o que a palavra do Senhor diz. Olha que volta para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 19 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, 19 a 21. Começa o texto dizendo a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Justiça de Deus. O que significa isso? Existe aquilo que nós chamamos a síndrome do pecado, ou seja, é um sistema. O pecado leva à culpa, a culpa leva à alienação. O ato do pecado vai provocar a culpa. A culpa não resolvida vai levar a pessoa à alienação. O que significa? Basicamente que a pessoa entra dentro desse sistema e o resultado vai ser a falta de comunhão com Deus. Existe aquela culpa legal, ou seja, todos nós já nascemos pecadores, todos nós. Ou seja, por isso a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês estão me vendo aqui, olhe para mim. Se o meu pai tivesse morrido aos 10 anos, eu estaria aqui? Não. Por quê? Eu estava no meu pai. Meu pai estava no meu avô. Meu avô estava no meu bisavô. Meu bisavô estava no meu tataravô. Aí eu não sei falar mais como é para trás. Mas se nós fôssemos falando assim, nós íamos chegar aonde? Em Adão. Quando Adão ali no jardim do Éden pecou, naquele exato momento foi quebrado a relação dele com Deus. Logo que ele foi confrontado com o que ele fez,
A culpa começou. Ele nunca havia experimentado a culpa, porque ele nunca havia pecado. Mas no momento quando ele pecou, a culpa começou a atormentá-lo e o fez o quê? Fugiu. Ele se escondeu. Ou seja, a consequência da culpa, a culpa leva à alienação, leva a pessoa a se esconder, leva a pessoa a fugir e leva também a transferir o motivo da culpa para os outros. Ele diz, não fui eu que pequei, foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, ele estava transferindo a culpa para Deus. Ou seja, a mulher que o Senhor me deu, se o Senhor tivesse me dado uma mulher melhor, ela não teria feito o que ela fez. A culpa, a pessoa entra dentro desse sistema e ela vai começando a transferir a culpa. É tão diferente quando a pessoa diz, eu pequei. A culpa traz uma emoção. Existe a emoção da culpa. A pessoa, é difícil trabalhar a emoção da culpa. Porque Satanás amontoa sobre os crentes que acham que eles falharam com Deus. E ele é levado a viver mais por aquilo que ele sente do que aquilo que é a promessa de Deus para ele. Ele acha que o perdão de Deus é tão grande que ele diz, eu não sou digno de ser perdoado. O filho pródigo, quando volta para a casa do pai, o pai o encontra com braços abertos. O pai o abraça, o pai o beija. O pai tira suas vestes e o cobre. O pai coloca um anel no seu dedo. O pai coloca a sandália nos pés. E o filho vai falando para ele, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não mereço ser teu filho. A culpa sempre quer trabalhar. A culpa sempre proclama isso. Você tem que merecer. Você não é digno. E a culpa vai crescendo. O problema da emoção da culpa é exatamente essa situação. Que a pessoa, ela não consegue acreditar que ela pode ser perdoada. Que aquilo que o pai está fazendo para ela, aquilo não é assim. Não é uma questão de você sentir. É uma questão de você receber. Só isso. Só isso. Só isso. Aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Quando você lê o Salmo 130, os versículos 3 e 4. Salmo 130, o versículo de número 3 e o versículo 4. Ao momento quando Davi abre o coração e ele começa a proclamar essa verdade que ele experimentou, da culpa que o destruía, mas ao momento quando ele diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ou seja, a única maneira de você receber o alívio da culpa é através da sua própria confrontação da culpa e buscar, pela bondade do Senhor, o perdão. Por isso ele diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Enquanto o problema da culpa não é resolvido, a pessoa nunca vai ter uma coisa chamada paz, porque aquilo atormenta e adoece. Por isso ele diz, perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É comum as pessoas falarem as enfermidades psicossomáticas. Mas quando você olha bem o que é e vai entrando mais profundo, você vai perceber, sempre tem uma semente da culpa. E a culpa não resolvida é como uma planta, ela vai sendo alimentada. O tempo não vai resolver,
O tempo vai fazer com que ela cresça cada vez mais e adoece. Existem pessoas, elas podem ir em todos os médicos, fazer todos os exames, pode virá-la de cabeça para baixo e para cima. Se o problema dela for o problema da culpa, ela nunca vai viver essa vida que Deus tem para ela. Porque é um fardo, esmaga, pesa de uma maneira tão grande. E uma das coisas que o inimigo faz é exatamente nos cegar. Ele quer que você não entenda a mensagem do Evangelho. Sabe o que Jesus está fazendo agora? Você pode dizer, Ele está aqui sim. Mas Ele hoje é onipresente. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Em todos os lugares. Mas Ele está tratando da situação da culpa, da minha culpa e da sua culpa, diante do trono de Deus. 1 João capítulo 2. Abra comigo. 1 João capítulo 2. Os 2 primeiros versículos. 1 João capítulo 2, os versos 1 e 2. Bem no finalzinho da Bíblia, você encontra essa carta. 1 João capítulo 2, diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Tudo que está escrito aqui, toda a Bíblia foi escrita com esse propósito. Qual que é o propósito? Para você não pecar. A palavra pecado, etimologicamente, significa errar o alvo. Pecado é isso, errar o alvo. Deus tem um alvo para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Pecar é exatamente não acertar aquilo que Deus planejou para você. Ele diz aqui, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Quando você estuda a Bíblia, não é para você encher a cabeça de ensinos. Há um propósito pela qual você tem a Bíblia. Está escrito, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas ele diz assim, se todavia, ninguém é obrigado a pecar, ninguém. Você não é uma fábrica de pecado. Pecado é uma escolha. É uma escolha. Por isso ele diz assim, se todavia alguém pecar, diz o quê? Temos o quê? Advogado. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus, Ele não é como se fosse aquele que acusa. Ele é o advogado de defesa. Satanás é o acusador. Ele é o advogado. Agora você pode escolher. Se tudo na vida é uma escolha, você pode viver sob a opressão daquele advogado, promotor que está ali para condenar. Não é promotor, como é que chama o que acusa? É promotor. Um acusa, o outro defende. Satanás esse só está ali para acusar. Mas Jesus está como advogado. Aquele, e qual que é o argumento que ele oferece? O único argumento são os sinais da sua morte ali na cruz. O seu sangue. Seu sangue. É isto. O inimigo conhece esse ponto fraco seu. Trabalhe em cima disso. Mas quando você lê em Colossenses capítulo 2, deixe seu coração tomar posse dessa verdade. Colossenses capítulo 2, versos 13 até o versículo 15.
Colossenses, capítulo 2, verso 13, até o versículo de número 15. O propósito final do Senhor, trazendo ao seu coração essa verdade, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Toda aquela lista das nossas transgressões, que traziam sobre nós este peso de culpa, o que fez Jesus ali na cruz, tomou, encravou ali na cruz, e diz a palavra, perdoando todos os nossos pecados. Ele pagou completamente. Quando Jesus, antes dele render o Espírito, ele estava ali pregado na cruz. As últimas palavras dele, antes da última que diz, Pai, nas tuas mãos entrego meu Espírito e morre, quando ele disse, está consumado. Essa palavra está consumado, na língua grega é tetelestai, tetelestai, que significa está pago. Ou seja, toda a nossa dívida, todo o castigo que devia vir sobre mim, sobre você, veio sobre ele, para que hoje nós pudéssemos ser o quê? Livres. Sem ter esse algoz em nossa vida, que é a culpa. Quando você lê como Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, dizem assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Através da morte de Jesus, nós recebemos algo que é o perdão. Nós lemos no Salmo 103, verso 3, a Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Enquanto o problema da culpa não é resolvido, a pessoa, por mais que ela tente domesticar a culpa, ela não conhece. Uma das atrocidades mais terríveis que a Bíblia mostra é exatamente a história de José do Egito. Abra comigo em Gênesis capítulo 42, Gênesis 42, o verso de número 21. Você conhece a história como que os irmãos de José fizeram todo aquele complô contra ele, quando ele estava cheio de vida, um adolescente ainda, eles o tomam, tentam matá-lo, vendem, mas durante toda a história, os irmãos de José curtiram o quê? A culpa. Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Anos e anos se passaram, mas os irmãos de José não conseguiam apagar da memória os gritos de José no fundo daquela cisterna, pedindo socorro e ajuda. O tempo não resolve o problema da culpa. Anos se passaram. Anos. José já estava numa posição lá no Egito. Estava no trono do Egito, se pudermos falar assim. E os irmãos dele, durante todo esse tempo, nunca tiveram paz. Sempre
essa lembrança doída chegava ao coração deles. A culpa só é resolvida quando ela traz uma coisa que é a intranquilidade. A pessoa, enquanto não resolve, esses irmãos dele aqui, você pode olhar a história, a agitação deles, sem raízes, não tinha. Ao momento que a pessoa para na história, aquele ponto tem que ser resolvido, senão a pessoa fica tão intranquila. Olha o Salmo 32, o verso 3. Salmo 32, o versículo de número 3, diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ou seja, que ele está bem com Deus. Sabe, é preciso. Ou seja, a nossa fé é também para te levar a estar bem com Deus, de você estar em comunhão com Ele, experimentando o que Ele tem. Isso traz algo que é esse alívio. Olha no Salmo 38, versículo 4. Salmo 38, versículo 4. Caso contrário, é sempre esse peso. Olha o que estava aqui. Davi, vivendo um momento confuso da vida dele, ele escreveu dizendo assim: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Seja aquele peso. No Salmo 51, o versículo de número 3. Salmo 51, o versículo 3. Enquanto a situação não é resolvida, a culpa vai minando a alegria do existir. Porque está escrito, Salmo 51, 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, sempre, por mais, podia ir para lá, para cá, estava ali. Teve um irmão tão precioso, um dos discípulos de Jesus, chamava-se Pedro. E houve um instante que Pedro negou Jesus. Negou que conhecesse Jesus, negou que era discípulo de Jesus, exatamente naquela ocasião que Jesus estava sendo julgado. E olha o que acontece. Em Mateus 26, o verso de número 75. Vamos ler aqui a partir do 69, só para situar bem para os irmãos. Mateus 26, 69. Mateus 26, 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus de Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar. Sabe o que é praguejar? É essa praga. A praguejar é jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Porque Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nesta hora o galo cantou. Olha o verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Salim, saindo dali, chorou amargamente. A culpa. Ou a pessoa vai resolver o problema da culpa, do modo como precisa ser resolvida, ou ele vai fazer o que Judas fez. Olhem no capítulo 27, na mesma página, Mateus 27, versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas,
atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Existe uma diferença entre a culpa e o remorso. A culpa não resolvida vira remorso. E o que é o remorso? A pessoa tenta resolver o problema da culpa por ela mesma. A culpa não resolvida vira remorso. E o remorso é quando a pessoa vai resolver a situação por ela mesma. E como que Judas resolveu por ele mesmo? Pedro tem um encontro com Jesus. Jesus perdoa Pedro. Jesus restaura Pedro. Pedro depois vai viver a vida que Jesus viveu. Pedro até foi um dos mártires. E quando ele foi para ser crucificado, Pedro até disse, olha, pode me crucificar também, mas eu não sou digno de ser crucificado como Jesus Cristo foi. E crucifiquem de cabeça para baixo. Quando você olha a vida de Pedro depois desse tempo, Pedro não foi aquele homem mais claudicante, não. Era aquele homem aguerrido, cheio de Deus. Mas o remorso leva a pessoa a resolver a situação por ela mesma. É por isso que quase sempre a maneira da pessoa resolver o problema do remorso é se matando. E as coisas mais terríveis para você ler são as cartas deixadas pelos suicidas. Procure nem ler. Por quê? Porque, no fundo, aquela pessoa não quer morrer. Ela queria matar o que estava matando ela. E ela muitas vezes quer transferir a culpa para outras pessoas do gesto deslocado dela. O Judas fez isto. Movido pelo remorso, ele destruiu a sua própria vida. Mas quando você olha para o Senhor, a misericórdia dele, ninguém vai sair agora, e eu peço que você fique em pé. E abra comigo a sua Bíblia. E nós vamos, os músicos tomem seus lugares. Abra comigo em Isaías 43, o verso 25. Isaías 43. Isaías 43, o verso 25. Nós lemos esse texto. O Senhor diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Na mesma página, Isaías 44, o verso de número 22. Isaías 44, 22. Meu irmão, ou você que me assiste em qualquer lugar, talvez você seja alguém que eu nunca vi, talvez eu nunca vou ver na minha vida. Mas eu sei que nesta noite, Deus não me traz aqui para trazer essa palavra sem um propósito. Há pessoas que estão sendo esmagadas pela culpa. E nós não podemos permitir que ela adoeça de tal forma que ela vire o remorso e você acabe. Volte para o Senhor. Olha o verso 22 de Isaías 44, 22. Desfaça as suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim. Torna-te para mim. Torna-te para mim, porque eu te remi. Torna-te para mim. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Sabe o que é remir? É pagar o preço. É alguém que foi vendido para ser escravo. E alguém vai remi-lo, paga um preço. Foi isso que Jesus fez por você.
Satanás muitas vezes diz: você não vale nada, não tem jeito. Eu valho o preço que Ele pagou por mim. Você vale o preço que Jesus pagou por você. Olhe no capítulo 55, verso 7. Isaías 55, o verso 7. O verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quantas pessoas fazem a loucura dizendo: primeiro eu vou acertar a minha vida, depois que eu acertar a minha vida. Não é isso, filho. Não é assim. Não são nossos méritos que nos dão autoridade para chegarmos diante do Senhor. Perdão é quando eu reconheço que eu devo e eu não consigo pagar. Graça é eu ter aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Convirta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 50, o versículo 9. Isaías 50, o verso 9. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? No momento que você tomou a Jesus como seu Senhor e Salvador, esta fábrica de pecados na sua vida, você tem o domínio para não pecar. E você pode viver essa bênção. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Vamos falar? Eis que o Senhor Deus me ajuda. Outra vez. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Se Ele está pronto para te ajudar. Quando você lê Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O primeiro verso diz assim, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o verso de número 34. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso aqui é você. Aqui está Cristo. O que significa estar em Cristo? É esta verdade.
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que Jesus pode dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, aprendei comigo, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Eu não sei se vamos conseguir cantar como cantamos, mas eu queria que nós cantássemos: oh, Ele me ama. Vamos cantar, porque eu preciso que seu coração hoje fique tão encharcado do amor do Senhor, que seu coração fique tão cheio. Mas olhe para mim, a graça não é uma graça barata. Não crucifique novamente Jesus. O que significa isto? Não procure vilipendiar o nome dele. Você, querido, tem essa marca dele na sua vida. Não tem coisa mais linda do que você viver em paz. Paz com Deus, paz com você mesmo e paz com seu próximo. A vida cristã é essa escolha. Ele tem ciúmes de você. Sabe, quando você volta as costas para Ele, Ele diz: ah, por que você me deixou? Há um lamento na Bíblia, o coração do Senhor marcado de tristezas. Ele diz assim: meu povo fez duas loucuras. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Meu povo fez duas bobagens, duas loucuras, a mim me deixaram. Não deixe o Senhor, deixe Ele ser o primeiro na sua vida. Primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Tudo mais vem como um acréscimo. Busca em primeiro lugar. Seja Ele o centro da sua vida. Ele, meu povo, me deixou. E cavaram cisternas. Eu que sou manancial de águas vivas, me deixaram. Estou aí cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Pessoas que acham que o sentido da vida é ter 8 apartamentos e 19 jamantas. Se vier isso, mas não é o sentido da vida. O sentido da vida é Deus em você. Levante a mão do seu irmão. Pelos corredores, deem as mãos também. Ninguém saia, porque nós vamos terminar daqui uns minutinhos só, porque vamos iniciar o outro culto daqui a pouco. Levante a mão do seu irmão. Antes de cantar, diga para o seu irmão: diga, meu irmão, eu não consigo explicar por que Ele me ama tanto. Eu não consigo entender por que Deus escolheu me amar. Meu irmão, eu não consigo entender por que Ele tem ciúmes de mim. Eu preciso entender que eu preciso responder ao amor dele por mim. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minha
minhas aflições eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Você pode extravasar dizendo que Ele te ama nessa noite. Ele te livra de toda culpa. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara, livre de toda culpa. Não tenho tempo pra perder. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder. Quando penso nesse amor, que Ele me ama.
Tome a sua Bíblia. Levante bem alto sua Bíblia. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos falar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Coloque a Bíblia no seu peito. Faça igual eu assim, coloque. Se você não está com a Bíblia, coloque suas duas mãos. Feche os seus olhos por um instante. Só o Espírito de Deus andando em nosso meio. Só o Espírito do Senhor. Você ouviu o quanto Ele te ama. A salvação é um dom, é um presente de Deus. Não é obtida por causa dos seus méritos, mas é porque nós não temos méritos, é por isso que somos salvos. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, viveu com Ele e se afastou. Hoje veio essa saudade, você veio aqui. Você veio para ter esse encontro com Ele. E nós vamos orar como se fosse você mesmo orando, com seus olhos fechados. Eu me identifico com você. O irmão ao seu lado vai se identificar com você orando. Todos orem comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui. Tu és real. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sou um pecador. Vivo sob a culpa. E eu preciso do Teu perdão. Nesta hora, eu confesso que Tu és o meu Salvador. Entra agora na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto, buscando o Teu perdão, porque eu não suporto mais viver longe de Ti. Continue com seus olhos fechados. Eu vou orar e você não vai repetir a oração agora. Mas eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que também um dia andou nos caminhos dele e se desviou e agora volta aos caminhos dele. Para que eu ore por você. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, aí onde você estiver, nesse grande auditório, levante a sua mão. Jesus vai ver a sua mão erguida e tudo vai ser mudado na sua história. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, está vendo aquele rapaz de blusa branca lá em cima na segunda galeria, ao lado daquela moça de blusa branca, com a mão erguida, permaneça com a mão erguida. Levante a sua mão mais alto que você puder. Todos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que volta para Ele. Levanta mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo tantas mãos erguidas neste santuário. Esta é a hora de Deus para você. Levante bem alta a sua mão. Pode abrir os olhos agora. Eu vou pedir que todos vocês, só vocês, ninguém mais, só vocês que levantaram as mãos, eu vou pedir que você saia do seu lugar, lá de cima, onde você está. Você que levantou a sua mão, venha até aqui. Nós vamos orar por você agora. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Deixe seu lugar e venha. Esse é o momento de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Tudo será tão novo na sua história. Tudo será tão novo. Pode vir. Esse é o momento do céu. Deixe seu lugar e vem. Enquanto cantamos, ó, Ele me ama. Enquanto estivermos cantando, deixe o seu lugar e venha.
Venha, 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 venha. Venha Jesus. Venha Jesus. Todos cantando, proclame essa verdade. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Todo silêncio agora. Você que está em luta aí no seu lugar. Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem eu vou fazer a entrega da minha vida a Jesus. Isso é loucura. A Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O dia para a sua vida é hoje. A hora é agora. Talvez você esteja querendo consertar alguma coisa para depois vir ao Senhor. É como se você estivesse doente, primeiro você quisesse ser curado para ir ao médico. Venha do jeito que você está. No momento quando você vem a Jesus, tudo é novo. Vocês estão ajoelhados aqui, fiquem em pé. Eu quero que cheguem aqui bem pertinho de mim. Podem chegar. Há tantas pessoas vindo. Queria pedir que meus queridos colegas pastores se aproximassem também. Podem chegar bem perto aqui de mim. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela: como está a sua vida com Deus? Não tenha constrangimento em perguntar. Ele pode estar até segurando a Bíblia, mas pergunte. Porque tem pessoas que podem segurar só a Bíblia e não está bem com Deus. Você está bem com Deus? Se você fosse chamado hoje para encontrar com Ele, como está a sua vida? Você já está pronto? Você já o recebeu? Você já está em paz com Deus? Esta é a hora de Deus para você. Igreja, estenda as mãos agora. Há lugar para você aqui à frente. Há lugar para você aí na sua casa. Você tem ouvido tanto da palavra de Deus. Mas esse é o momento de você também fazer a entrega da sua vida a Jesus. Não adianta você falar simplesmente: eu gosto de assistir os cultos. Nós não estamos aqui levando entretenimento a você. Ninguém te ama mais do que Jesus. No momento quando você se entrega a Ele, tudo muda, tudo é diferente. Esta é a oportunidade que você tem. Seu dia é hoje. Há um telefone que vai aparecer aí, 3429-9550. Ligue para nós. Estamos aqui em Belo Horizonte. Aqui é 31 3429-9550. Igreja, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, estes corações estão no teu altar. E nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, desligamos todo o poder das trevas destas vidas e ligamos agora cada uma delas com a tua vida, para que vivam agora inculpáveis, perdoados. E dá-nos a graça de sermos uma família que possa amar estes novos irmãos. Vocês que estão aqui, olhem para mim. Da vida de vocês foi desligado o poder das trevas.
No momento quando você disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. Não vai sair mais. Jesus, Ele cumpre o que Ele prometeu. Ele diz, quem vem a mim, não vou lançá-lo fora. E ninguém o arrebatará das minhas mãos. Nem o diabo, nem todos os demônios, ninguém. A partir de hoje, tudo será novo para vocês. Onde estava escrito desespero, está escrito paz. Onde estava escrito inferno, está escrito céu. Onde estava escrito rejeição, Ele escreveu aceitação. Onde estava escrito perdição, Ele escreveu seu nome no livro da vida. Igreja, hoje tudo é novo para vocês. Tão novo que até uma nova família você terá. Uma família cheia de carinho, cheia de amor, cheia de compaixão. E eu quero que você conheça a sua nova família. É a família mais linda na face da terra. Você vai aprender a ser amado por essa família. E eu quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer a sua nova família. Vou contar bem devagarzinho. A igreja, levante as duas mãos, vamos contar comigo. 1, 2, 3. Virem agora, virem. É a sua família. Esta é a sua família. Esta é a sua família. Sua nova família. Sua nova família. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Bem-vindo. Precioso. Precioso. Precioso para mim. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Aleluia.